Hoje nós vamos falar sobre o uso de músicas na sua história. É uma pergunta que na verdade nós já respondemos numa rede social, mas como nós sabemos que pode ser uma dúvida de outros escritores, nós resolvemos fazer o vídeo aqui. Que é, você pode colocar uma música, citar o autor na sua história? Pode, e não vai acarretar violação de direitos. Claro que você não pode exagerar. Então, quando é que vai acarretar violação de direitos? Se você fizer um livro de música, com as partituras, com a letra, aí sim você vai ter que pagar direitos para a pessoa. Agora, se você citar uma parte da música, comentar sobre um grupo ou algo assim. Por quê? Por que a gente está falando isso? Porque a música representa um momento da vida. Então, é aquela coisa, vai trazer a ideia para o leitor. Você vai chamar a atenção, vai criar, como a gente fala, a ideia é sempre criar empatia. Então, você citar uma música, comentar a respeito, falar de um autor ou de um músico famoso, vai chamar a atenção. Inclusive, se eu não me engano, você até pode criar a história em relação a esse músico ou a uma música dele. Isso até aconteceu, não vou dizer recentemente, mas chegou na TV recentemente, que foi a adaptação do livro do Lee Child, O Dinheiro Sujo, para a série Reacher, que ele vai para Margrave, porque a Margrave é uma cidade que para ele é ligada a um músico, que morreu, um músico de jazz, ele gostava muito de jazz. Então, você percebe, você criou um background para o personagem e veja, o músico é real, a história toda é real, a pessoa existiu. Então, é interessante, ele cria uma subtrama muito boa, enriquece a história. Claro, evidente, se isso for da sua escolha, não que isso seja necessário. Só estou falando que se você gosta, se você quer agregar, você pode. Então, por exemplo, um exemplo, eu não posso dizer como é no livro, porque eu nunca li o livro, mas no filme, porque no caso do Lee Child, eu li o livro e assisti a série, a gente até fez resenha, do Jogador Número 1, que tem toda a relação com os anos 80, com jogos e música. Você vai ouvir todas as músicas dos anos 80, dos anos 90, que todo mundo via, e isso vai trazer aquela nostalgia de volta. Então sempre tem isso, Inclusive grande parte do sucesso do filme foi exatamente disso, Mesma coisa acontece, se eu não me engano, com Stranger Things, também não posso dizer porque Stranger Things eu não assisti, E, por exemplo, até uma curiosidade, não que isto vá ter referência, não, só que, por exemplo, como Tolkien se baseou na mitologia nórdica para escrever O Senhor dos Anéis, dentro de uma das histórias que ele usou foi o Anel dos Nibelungos, que também foi, não vou dizer que ele usou como base Wagner, a obra, a ópera do Wagner, mas tem essa ligação, Então, é um elemento interessante, é um elemento que você pode usar para agregar. Claro, tem que ser bem dosado, senão vai ser maçante, como todo elemento. Não adianta você ficar jogando, nem criando, na verdade. Eu fiz até um comentário a respeito, que a gente vai trabalhar o assunto sobre trabalhar outras mídias no livro, que alguns autores gostam de fazer, outros não. Alguns leitores gostam de ler, outros não. Então você fala assim, você agregar, por exemplo, uma conversa de WhatsApp. Então, no caso, a gente estava no nosso caso seria você agregar uma música, uma parte do
uma música. É interessante, por exemplo, outro ponto. E quem usava muito isso era o RPG Vampiro, que era o que? Eles usavam inícios ou partes de músicas ligadas, evidentemente, ao meio de rock pesado, né, mais dark, ou até poesias ligadas à imortalidade, a vampiros, para dar o tomzinho dos capítulos. Né? Tem problema? Não tem problema. Se você põe o nome do autor, né, você não precisa, você não tem problema com isso. Mas é claro, como eu falei, como tudo tem que ser bem dosado, porque senão vai ser maçante, né? E tem que ter as referências, devidas referências, né? Ou no próprio texto, né? ou no rodapé, ou numa nota final, para você se garantir. E assim você cobre os dois lados, o lado de você não poder usar, não exagerar, evidente, né? Sem exagerar, e não precisar pagar direito, porque na verdade você não está usando a música para vender o seu livro, que esse é o ponto. Né? A questão dos direitos autorais seria: você está usando a música, ou o grupo, ou alguma coisa para vender o seu livro. Se não acontece, você não precisa de pagar direitos. Então é isso. Eu acho interessante, né? Eu particularmente escrevo mais fantasia ou steampunk, então é raro para mim usar música, porque nossas referências são sempre dos anos 80, mas funciona. Na verdade, até o já mencionei isso em outros vídeos, Coração de Cavaleiros, por exemplo, eles usam lá aquele We Will Rock You, né? Ou algumas outras músicas modernas mesmo, ali o filme sendo um filme de Idade Média. E funciona, é engraçado, é uma comédiazinha romântica, leve, né? Não é uma coisa, está sendo uma coisa perfeita. Não, então funciona, dá certo, eles usaram, a coisa ficou legal, né? E eu creio que é isso. Você pode fazer se você quiser, né? Dosando e para não ser maçante e fazendo as referências. Espero ter respondido a pergunta, né? E se você gostou, deixa um like, né? Comenta aqui embaixo o que você achou do artigo, se você tem muita dúvida, né? Dá uma ajuda pra gente. Segue a gente aqui no YouTube, nas outras redes sociais, né? Facebook, Insta, LinkedIn, né? E até o próximo vídeo.